Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal. Hoje falaremos um pouco de outras funções especiais, né? Na aula passada a gente falou um pouco das funções polinomiais, racionais e da função quadrática de forma especial. Nessa aula vamos falar um pouco das funções modulares e das funções exponenciais, e bem como dar uma aplicação da função exponencial. Então, como eu já disse, né, na aula passada a gente falou de algumas. Bom, uma outra função que a gente utiliza bastante no dia a dia é a função modular. O que é a função modular? O próprio nome já diz, é a função que é definida através de módulo. Tá? Então, é a função f de x igual a módulo de x. Utilizando a definição de módulo, o que é módulo de um número? O que é o módulo de um número x? Todo mundo responderia que é x, né? E não é. O módulo de um número é o próprio número, se esse número for positivo, ou zero, né? E é menos o número se o número for um número negativo. Ô, professor, mas aí você está falando que o módulo é um número negativo? Não, vejam bem. Por exemplo, módulo de menos 3. Isso é 3. Note, o módulo de menos 3, vamos fazer assim, olha. O módulo de menos 3 não é o menos 3, olha, não é o mesmo elemento, tá vendo? Sumiu o sinal de menos. Por quê? Porque, na verdade, o módulo de menos 3 é menos o menos 3. Olha, então, olha, o módulo de menos 3 é menos o elemento que está aqui dentro. Por quê? Porque o menos 3 é negativo. Então, como menos 3 é menor do que zero, o módulo de menos 3 é menos o menos 3. Então, menos com menos, mais. Então, é 3. E se, por exemplo, se a gente pega o módulo de 4, isso é 4, porque o 4 é positivo. Então, o módulo de 4 é 4 mesmo. Tá? Então, fiquem atentos. O que é o módulo de um número? É aquele número se ele é maior ou igual a zero. E é menos aquele número se ele for negativo. Tá? Então, essa função aqui definida por partes, né, dessa forma aqui, é o que a gente chama de função modular ou função valor absoluto. Tá? Observe que o domínio dessa função é qualquer número real. A gente pode calcular a imagem de qualquer número. A gente pode calcular o módulo de qualquer número real que a gente queira. Porém, a imagem é somente números positivos. Né? O módulo de um número é sempre um número maior ou igual a zero. Então, olha, o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais. Porém, a imagem é o conjunto dos números reais maiores ou iguais a zero. Eu coloquei positivo, mas na verdade é positivo em união com o zero. Né? São os números maiores ou iguais a zero. Tá? Então, por exemplo, se a gente olhar para a função f de x como sendo um módulo de x, esse é o gráfico da função. Note, olha, se você pega x positivo, f de x, lembrando, né? É x se x for maior ou igual a zero. E é menos x se x for menor que zero. Então, olha, vamos olhar só para x maior ou igual a zero. Então, vou olhar só para o lado direito do eixo, né, da metade do eixo em diante. Então, a função ela é f de x igual a x. Olha, isso é uma reta. Quando x é zero, f de zero dá zero. Quando x é 1, f de 1 dá 1. Né? Então, a gente passa nesse ponto. A gente tem a equação de uma reta. Por outro lado, se a gente pega x negativo, a gente tem f de x igual a menos x, né? F de x é menos x. Então, ó, se a gente calcula f de 0, também dá 0. Se a gente calcula f de 1, dá menos 1. Perdão. F de menos 1, isso dá menos 1, que é 1. Né? Então, ó, f de 0 é 0 e o f de menos 1 é 1 também. Então, passa nesse ponto. E é uma equação de uma reta. Então, só pode ser essas duas retinhas aí. Então, isso é o gráfico da função módulo de x. E a gente tem que tentar entender bem essa função, por quê? A partir dessa, a gente faz o gráfico de várias outras funções módulos, como a gente vai ver em seguida.
basta notar o seguinte, o gráfico da função módulo, em geral, terá esse formato. A pergunta é, em quais pontos ela passa? Será que sempre passa na origem? Será que sempre vai ser no 1, 1? Tá? Então, essa aqui é a questão. Então, olha, algumas propriedades da função modular que a gente tem que sempre estar lembrando, né? Módulo de um número é maior ou igual a zero e só é zero se o número é zero. Né? Por isso que a imagem é o conjunto dos reais positivos ou iguais a zero. O número é sempre menor do que seu módulo, tá? É uma propriedade que é muito utilizada. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, a gente chama de desigualdade triangular. Tá? E o módulo de um módulo da diferença é menor ou igual que o módulo da diferença de dois números. Tá? Observe o seguinte, que quando a gente conhece o gráfico de uma função, como eu já disse, para construir o gráfico da função módulo, basta refletir a parte negativa da função. Né? Então, se a gente imagina assim, né? Quando a gente tinha assim, ó, f de x igual a módulo de x. Se a gente fizer o gráfico da função f de x igual a x, olha, pega só a função f de x igual a x, esquece o módulo, né? Seria assim, né? Isso seria o gráfico da função f de x igual a x. Ó, passa na origem e passa aqui no 1, 1, por exemplo. Passa aqui. E aí a gente quer construir o gráfico da função módulo de x. Olha, vamos fazer o seguinte, chama de x de f. Vamos chamar de f de x a função x e de g de x o módulo de f de x, ou seja, o módulo de x. Né? O que eu fiz? Eu só peguei esse pedaço de reta que está pontilhado e rebati aqui para cima, olha. A gente tem o gráfico da função g. Então, olha, se a gente conhece o gráfico da função f, para construir o gráfico da função g, basta rebater a parte negativa, fazer a reflexão em relação ao eixo x. Tá? Por exemplo, olha, vamos considerar duas funções, f de x como sendo x menos 1 e g de x como sendo um módulo de f de x. Então, se a gente usar a definição, quem é essa função g? Né? É o módulo de x menos 1. Quem é módulo de x menos 1? É o próprio x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual a zero, usando a definição. E é menos o x menos 1 se o x menos 1 for um número negativo. Né? É um número se o número é positivo e é menos ele se ele é negativo. Beleza. Só que isso é x menos 1 se, então, x menos 1 maior ou igual a 0, x maior ou igual a 1. E menos x mais 1, né? Multiplicando aqui, né? Menos vezes mais menos, menos vezes menos, mais. Se o x for menor do que 1. Então, a gente tem essa função aqui, ó. Como que a gente vai fazer o gráfico dessa função? Basta fazer o gráfico de f e rebater. Quem é o gráfico da função f de x igual a x menos 1? Bom, isso é a equação de uma reta, então é bem simples de fazer. Ó. Quando o x é zero, o f de zero dá menos 1. Então, passa aqui nesse ponto. Quando o f de x... Então, deixa eu escrever aqui, né? f de zero é menos 1. Então, passa no ponto 0, menos 1. E se a gente calcula o f de x igual a zero, a gente vai ver que o x vale 1. Então, passa no ponto 1, 0. Então, passa aqui nesse ponto. Então, é uma reta que passa nesses dois pontos. O que acontece? Eu quero saber quem é o gráfico da função módulo de f. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte positiva e deixar quietinho. Então, ó, daqui para frente a função é positiva. Então, eu vou deixar essa parte aqui do módulo é a mesma que da função. Agora, a parte que é negativa, então daqui para trás que é negativa, eu vou fazer a reflexão em torno do eixo x. Então, olha, se o eixo x está aqui, eu vou refletir para cá. Então, vai vir para cá.
Então, olha, essa aqui é o gráfico da função, em vermelho é o gráfico da função módulo de x menos 1. Note, se aqui é menos 1, aqui é 1, né? É o reflexo. Então, esse é o gráfico da função g. Então, se a gente tem o gráfico da função f, que é uma reta, para obter o gráfico da função módulo de f, basta fixar a parte que é positiva e fazer a reflexão da parte negativa. Tá? Então, tá aí, né? Você tem aqui a equação da reta, né? Da função f, que é essa reta. E aí eu peguei essa parte pontilhada e refleti aqui para cima para obter o gráfico da função módulo de x menos 1. Tá bom? E aí, depois de feita a reflexão, a gente tem esse gráfico, né? Esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1. Então, tem duas formas de fazer, né? Você pode fazer usando essa estratégia, que é fazendo o gráfico da função f de x primeiro. Faz esse gráfico primeiro. E em seguida, o gráfico de g. Então, é uma estratégia. Ou vocês podem utilizar a definição, né? Que g de x, no caso, por exemplo, aqui era x menos 1, se o x for maior do que 1, e é menos x mais 1, se o x for menor do que 1. Então, se usar a definição também vai dar certo. Bom, a última função que a gente vai falar aqui hoje é a função exponencial, que é uma função também que tem muita aplicação, tá? Crescimento de bactéria, diminuição de taxa de crescimento de alguma planta ou a taxa de decaimento de alguma pandemia, por exemplo, coronavírus, por exemplo, a taxa de crescimento da pandemia ela é exponencial, aparentemente é exponencial, né? Então, o que é uma função exponencial? O próprio nome já diz, ela envolve as propriedades dos expoentes, né, das funções exponenciais. O que é uma função exponencial de base A? É uma função que é definida dessa forma, né? Para cada valor de x, associa-se a potência de x em A. Tá? E o gráfico das funções exponenciais, elas são bem definidos. Tá? Eles têm dois casos. É uma coisa se o A for maior que 1, é outra coisa se o A for entre 0 e 1. Note o seguinte, a gente só pode calcular o gráfico dessa função se esse A for um número maior do que 0. Tá? E a gente pode calcular para qualquer valor de x, ou seja, o domínio da função exponencial é todos os reais. Tá? A imagem é apenas reais positivos. Né? Sempre que você pega a exponencial de um número positivo, ou seja, ela não corta o eixo. E aí, como eu disse, quando o A é um número maior do que 1, ou seja, a base é maior do que 1, o gráfico vai ter esse formato aqui da figura. Tá? Sempre. Se o A for maior do que 1, o gráfico tem esse formato. E aqui sempre esse ponto depende depende da definição da função. Sempre que for uma constante elevada a x, esse ponto é 1. Tá? Porém, se eu colocar a constante elevada a x mais qualquer coisa, essa constante muda. Tá? Esse número muda. Mas sempre que é constante elevada a x, aqui é 1 e tem esse formato. Então, sempre que o A for um número maior do que 1, a base for maior do que 1, o gráfico tem esse formato. Sempre que a base for menor do que 1, for entre 0 e 1, a função exponencial tem o formato contrário. Então, olha, aqui passa no 1. Se a base for maior do que 1, a gente tem essa função aqui em preto. Isso aqui é a base entre 0 e 1. E se a base for menor do que 1, a gente tem essa, maior do que 1, perdão, a gente tem essa função aqui. Então, é dois casos aí bem separados, né? O caso em que a base é um número maior do que 1, está de vermelho. O caso em que a base é entre 0 e 1, está de preto. E aí o gráfico não muda muito. Por exemplo, eu quero fazer o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. É assim. Porque o a aqui é um número maior do que 1, que é 2. Eu quero fazer o gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x. Vai ser a mesma coisa. Só a diferença é que vai inclinar um pouquinho mais rápido aqui. Tá?
Então, assim, é muito parecido os gráficos. Então, A entre 0 e 1, ela é uma função decrescente, né? Olha, ela é uma função que decresce, certo? Se o gráfico for maior, se o A for maior do que 1, ela é uma função que cresce. Então, a função exponencial ela é crescente se o A for maior que 1 e é decrescente se o A for entre 0 e 1. Algumas propriedades da função exponencial a gente tem que sempre guardar. Primeiro, um número elevado a zero é sempre 1. Isso significa que a função f de x, a elevado a x, ela satisfaz f de 0 igual a 1, né? F de 0. Sempre a exponencial de qualquer número é maior do que zero. Isso significa que a imagem da função é os reais positivos. Sempre quando a gente calcula a função a elevado a x mais y, isso é a elevado a x vezes a elevado a y, o que significa que a função ela é multiplicativa, né? F de x mais y é f de x vezes f de y. A elevado a menos x é 1 sobre a elevado a x, que a gente ainda pode escrever assim, né? Ou seja, se você pega a função ela é inversível e ela tem esse argumento aqui, né? Se a elevado a menos x é a mesma coisa de 1 sobre a elevado a x. E ela é crescente para a maior que 1 e decrescente para a entre 0 e 1, que é o que eu já comentei. Então vamos fazer um exemplo, né? Nem tudo são flores, como parece. Considere a função f definida por f de x como sendo 5 elevado a x mais 2. Isso é uma função exponencial de base 5. Só que note, a gente não tem f de x, não é f de x igual a 5 elevado a x. Então, a princípio, a função tem esse mesmo formato, porque o a é maior que 0, que é 5. Só que aqui não necessariamente é 1. A única coisa que vai mudar, na verdade, é isso. Não é 1. Então, o que vai ser aquele valor ali? É isso que a gente vai descobrir agora, tá? Então, a princípio, o gráfico é da mesma forma. É assim. A gente só tem que descobrir que valor é esse aqui. Tá? Ok. Mas notem o seguinte, olha. Quando x é 0, é aquele valor. Porque quando x é 0 aqui, a gente está exatamente nesse valor. Quando x é 0, quem é o f de 0? F de 0 é 5 elevado a... Perdão, x mais 2, né? É 0 mais 2, que é 25, né? Que é 5 ao quadrado. Então, esse valor aqui é o 25. Ou seja, ela passa no ponto P de coordenada 0, 25. Tá? Então, não tem nada mais que fazer. Quem é o gráfico da função f? É esse gráfico aí. Uma pergunta que vocês podem fazer, por exemplo, calcular qualquer outro ponto. Quando x é 1, por exemplo. Né? Quando será que a f de x será 1? Né? Porque, em geral, ela passaria aqui no 1, né? Se fosse o caso, no caso das funções. Então, quando que a função f de x é igual a 1? Porque no outro caso geral ela passaria aqui no 1. Aqui não passa. Mas quando será que ela é 1? Então, 5 vezes x mais 2 tem que ser 1. Mas isso só é possível, lembra? O número elevado a x é 1 se o x é 0, né? Então, o x mais 2 tem que ser 0, para ser 1. Então, o x tem que ser menos 2. Então, na verdade, olha, quando aqui é 1, aqui está no menos 2. Né? Então, a função, o que a gente fez, quando a gente soma um expoente, como a gente soma lá no expoente, a função ela faz esse movimento para trás, né? Ela é arrastada para trás, tá bom? Então, aqui na frente tem um gráfico mais perfeito, né? Esse é o gráfico da função f de x igual a 5 elevado a x mais 2, né? Que é o gráfico do exemplo anterior, tá?
Bom, eu vou comentar aqui um exemplo, uma situação que a gente utiliza muito a função exponencial. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece, uma planta que é muito conhecida, né? Na Amazônia principalmente tem muito, né? A Vitória Regia, né? Vitória Regia. Ela é uma planta que ela duplica por dia, né? Ela duplica a cada dia, né? Duplica por dia. Né? Suponhamos que em um lago, né? Em um lago a gente tenha uma Vitória Regia aqui, uma planta, certo? Então no primeiro dia a gente tem aqui no primeiro dia uma Vitória Regia, E a gente sabe que em 48 dias o lago está coberto. Aí a pergunta que surge é: quantos dias foram necessários para cobrir metade do lago? Então, olha, vamos retomar. A Vitória Regia é uma planta que duplica a cada dia. Né? No primeiro dia tem uma planta, no segundo dia tem duas, no terceiro dia tem quatro, no quarto dia tem 8 e assim vai. A gente sabe que no primeiro dia tinha uma plantinha lá. E com 48 dias o lago todinho estava coberto, né, de Vitória Regia. Quantos dias foram necessários para cobrir metade do lago? Uma pergunta interessante, né? A princípio todo mundo falaria que era no 24º dia, né? 24º dia. Será que é? Essa é a pergunta. Então, olha, para a gente poder entender isso, a gente precisa descrever o comportamento da Vitória Regia ao longo do tempo. Olha, no primeiro dia tem uma planta. No segundo dia vai ter duas. No terceiro dia vai ter 4. No quarto dia vai ter 8. No quinto dia vai ter... no primeiro dia tem uma. No segundo dia, 2. No terceiro dia, 4. No quarto dia, 8. No quinto dia, 16. Note que são potências de 2. Isso é 2 elevado a 0. Isso é 2 elevado a 1. Isso é 2 elevado a 2. Isso é 2 elevado a 3. Isso é 2 elevado a 4. E assim vai. Né? E observe o seguinte, olha, esse é no primeiro dia, esse é no segundo dia, esse é no terceiro dia, esse é no quarto dia, esse é no quinto dia. Observe, olha, a relação do primeiro dia com a potência que aqui aparece. O segundo dia, a potência que aqui aparece. A terceiro dia, a potência que aqui aparece. Quarto dia, a potência que aqui aparece. Então, note que a princípio está aparecendo que a função que descreve é f de t igual a 2 elevado a t. Se fosse 2 elevado a t, no primeiro dia seria 2 elevado a 1, que seria 2. Mas não é, olha. É 2 elevado a 0. Então, olha, é exatamente, olha, o dia menos 1. Então, ó, quando é no primeiro dia, a potência é 0, que é 1 menos 1. Quando é no segundo dia, a potência é 1, que é 2 menos 1. Então, aqui é 2 elevado a t menos 1. Então, essa é a função, olha, f de t igual a 2 elevado a t menos 1. Então, olha, a função é f de t igual a 2 elevado a t menos 1. Em 48 dias, a gente sabe que cobriu todo o lago. Vamos supor que a gente precisou de x plantas. Quantas plantas a gente precisou então? Esse número x é 2 elevado a 48 menos 1, que é 2 elevado a 47. Então, note, foi necessário 2 elevado a 47 plantas para cobrir o lago todo. Então, para cobrir metade do lago, quantas plantas foram necessárias? Metade do lago foram necessárias metade dessas plantas, né? X sobre 2 plantas. Ou seja, 2 elevado a 47 sobre 2, que é 2 elevado a 47 menos 1.
Mas observa, isso é exatamente o f de 47. Ou seja, quando a gente pegou no 47º dia, a gente estava com metade das plantas. Então, quando foi que cobriu metade do lago? No 47º dia. Então, no 47º dia, cobriu metade do lago. Então, olha, vamos pensar logicamente, né? Ela duplica sempre todos os dias. Então, se cobriu o lago todo em 48 dias, certo? Um dia antes tinha metade das plantas, né? Porque no dia seguinte ela acabou de completar. Cada um gerou mais duas, né? Então, se com 48 dias tinha coberto o lago todo, um dia antes tinha metade do lago coberto. Tá? Então, é uma aplicação da função exponencial, né? Nesse caso, f de t é 2 elevado a t menos 1. Né? E se a gente quiser pensar no gráfico, né, para ver o comportamento ao longo do tempo da planta, a gente consegue. Quem é o gráfico dessa função? Olha, o y é maior do que 1. Então, a gente já sabe que é uma curva nesse sentido. Tá? X, y. Quando o t é 0, no caso aqui nosso é t, né? T e f de t, né? Quando t é 0, a gente está com 2 elevado a menos 1, que é meio, né? Então, aqui passa no meio. Tá? Como a gente só faz sentido para t maior do que 1, né? Não faz sentido nem 0 dias, né? A gente consideraria o gráfico apenas para t maior do que 1. E aí a gente começaria aqui 1. Então, o gráfico ficaria assim, né? Mais ou menos. Que é para t maior do que 1. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, é só uma aplicação no comentário, né, que eu fiz. Mas isso, por exemplo, pode ser dado em bactérias. No caso do coronavírus, por exemplo, é uma aplicação desse jeito. Pode ser dado na taxa de recaimento de alguma coisa, na taxa de crescimento de alguma, por exemplo, de uma própria empresa, né? Você pode analisar a taxa de crescimento de lucro, por exemplo, diário ou mensal, através de uma função exponencial. Tá bom? Bom, então foram algumas aplicações que eu trouxe de algumas funções especiais, tá? E que a gente vai fazer mais comentários aí nas próximas aulas a respeito de algumas delas. Tudo bom? Então era isso, pessoal. E até a próxima. Muito obrigado a todos.